Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Não se esqueçam de curtir os vídeos. Capítulo 3. Elend soltou a pena sobre a mesa com um suspiro, recostou-se na cadeira e esfregou a testa. Elend imaginou que sabia mais de teoria política do que qualquer outro homem vivo. Certamente lera mais sobre economia, estudará mais sobre governos e participará de mais debates políticos que qualquer outro que conhecia. Entendia todas as teorias sobre como tornar uma nação estável e justa, e tentará implantá-las em seu novo reino. Apenas não havia percebido o quanto um conselho parlamentar seria incrivelmente frustrante. Levantou-se e foi pegar um pouco de vinho resfriado. Contudo, fez uma pausa quando olhou pelas portas da sacada. À distância, uma cerração reluzente brilhava através das brumas, as fogueiras de acampamento do exército de seu pai. Deixou o vinho. Já estava esgotado, e o álcool provavelmente não ajudaria. Não posso me dar ao luxo de dormir até terminar com isso, ele pensou, fuçando-se a voltar para sua poltrona. A assembleia logo se reuniria, e ele precisava ter a proposta terminada esta noite. Elend pegou uma folha, examinou o conteúdo. Seu manuscrito parecia espremido até mesmo para ele, e a página estava coalhada de linhas e anotações riscadas, reflexos de sua frustração. Há semanas eles sabiam da aproximação do exército, mas a assembleia ainda tagarelava sobre o que fazer. Alguns dos membros queriam oferecer um tratado de paz, outros pensavam que deveriam simplesmente render a cidade. Outros, ainda, sentiam que era preciso atacar sem demora. Elend temia que a facção da rendição estivesse ganhando força, daí sua proposta. A moção, se aprovada, lhe daria mais tempo. Como rei, já tinha o direito primaz de negociar com um ditador estrangeiro. A proposta proibiria a Assembleia de fazer qualquer coisa impensada ao menos até que ele se reunisse com o pai. Elend suspirou novamente, soltando a folha. A Assembleia tinha apenas 24 homens, mas levá-los a um acordo sobre qualquer coisa era quase mais desafiador que quaisquer dos problemas pelos quais discutiam. Elend virou-se, olhando para além da solitária lamparina na sua escrivaninha, pelas portas abertas da sacada e na direção das fogueiras. Lá em cima, ouviu pés correndo pelo telhado, Vim, fazendo suas rondas noturnas. Elend sorriu com ternura, mas nem mesmo pensar em Vim poderia restaurar seu bom humor. O grupo de assassinos que ela combateu hoje à noite. Posso usar isso de alguma forma. Talvez, se ele levasse o ataque a público, a Assembleia fosse lembrada do desdém que Straff tinha pela vida humana, e então seria menos provável renderem a cidade para ele. Mas, talvez também ficassem com medo que ele enviasse assassinos atrás deles, e ficasse mais provável a rendição. Às vezes, Elend se perguntava se o Senhor Soberano tinha razão. Não em oprimir o povo, claro, mas ao centralizar todo o poder nele mesmo. O império final era estável, disso não havia dúvida. Havia durado 1000 anos, vencendo rebeliões, mantendo domínio forte sobre o mundo. No entanto, o Senhor Soberano era imortal, Elend pensou. Essa é uma vantagem que com certeza nunca terei. A Assembleia era um caminho melhor. Ao dar às pessoas um parlamento com autoridade legal verdadeira, Elend formaria um governo estável. As pessoas teriam um rei, um homem para oferecer continuidade, um símbolo de unidade. Um homem que não seria maculado pela necessidade de renomeação. Contudo, também teriam uma assembleia, um conselho feito de pares que poderiam dar voz às suas preocupações. Tudo soava maravilhoso na teoria. Supondo que sobrevivessem aos próximos meses. Elend esfregou os olhos, mergulhou a pena na tinta e começou a rascunhar novas sentenças no final do documento. O Senhor Soberano estava morto. Mesmo um ano depois, Vim às vezes achava aquele conceito difícil de aceitar. O Senhor Soberano tinha sido tudo. Rei e Deus, legislador e autoridade suprema. Era eterno e absoluto, e agora estava morto. Vim o matara. Claro, a verdade não era tão impressionante quanto as histórias. Não fora a força heroica nem o poder místico que lhe permitiram derrotar o imperador. Ela apenas descobriu o truque que ele usava para se tornar imortal, e felizmente, quase por acidente, explorou essa fraqueza. Não era corajosa ou esperta. Apenas sortuda. Vim suspirou. Os hematomas ainda latejavam, mas ela já sofrerá coisas muito piores. Estava sentada no topo do palácio, no passado, Fortaleza Venture, bem acima da sacada de Elend. A reputação dela talvez não fosse merecida,
mas isso ajudava a manter Elend vivo. Embora dúzias de senhores da guerra disputassem a terra que fora o Império Final, nenhum deles havia marchado para Luthadel. Até agora. Fogueiras queimavam fora da cidade. Straff logo saberia que seus assassinos haviam falhado. E então, atacaria a cidade. Han e Clabes avisaram que Luthadel não conseguiria resistir a um ataque determinado. Straff deveria saber disso. Ainda assim, por ora, Elend estava seguro. Vin tinha ficado muito eficiente em encontrar e matar os assassinos. Mal se passava um mês em que ela não encontrasse alguém tentando esgueirar-se para dentro do palácio. Muitos eram apenas espiões, e pouquíssimos eram alomânticos. Contudo, a faca de aço de um homem normal mataria Elend tão facilmente como uma faca de vidro de um alomântico. Ela não deixaria aquilo acontecer. Fosse lá o que acontecesse, fossem quais fossem os sacrifícios exigidos, Elend precisava ficar vivo. Num repente de apreensão, ela foi até a claraboia para vê-lo. Elend estava sentado, em segurança, à escrivaninha abaixo, rabiscando alguma nova proposta ou decreto. Pouco se percebia a mudança que o reinado tivera sobre o homem. Cerca de 4 anos mais velho que ela, ou seja, pouco mais de 20 anos, Elend era um homem que apostava muito no aprendizado, mas pouco na aparência. Ele apenas se preocupava em pentear o cabelo quando desempenhava alguma função importante, e de alguma forma conseguia usar até trajes bem talhados com um ar de desleixo. Provavelmente era o melhor homem que ela já conhecera. Sério, determinado, esperto e carinhoso. E, por algum motivo, ele a amava. Às vezes, esse fato era ainda mais incrível para ela do que sua participação na morte do Senhor Soberano. Vin ergueu os olhos e voltou a observar as luzes do exército. Em seguida, olhou para os lados. O vigilante não voltará. Com frequência, em noites como essa, ele a provocava, chegando perigosamente perto do quarto de Elend antes de desaparecer na cidade. Claro que, se ele quisesse matar Elend, poderia tê-lo feito enquanto eu combatia os outros. Era um pensamento perturbador. Vin não podia vigiar Elend a todo momento. Ele ficava exposto por um período assustador. Verdade que Elend tinha outros guarda-costas, e alguns deles eram até alomânticos. Contudo, eram tão ocupados quanto ela. Os assassinos dessa noite foram os mais habilidosos, e os mais perigosos, que ela já enfrentará. Estremeceu, pensando sobre o nascido das brumas que se escondera entre eles. Não era muito bom, mas não teria precisado de muita habilidade para queimar Ation e golpear Vin no lugar certo. As brumas inquietas continuavam a girar. A presença do exército sussurrava uma verdade inquietante. Os senhores da guerra nas cercanias estavam começando a consolidar seus domínios e pensar em expansão. Mesmo que Luthadel resistisse de alguma forma a Straff, outros viriam. Em silêncio, Vin fechou os olhos e queimou bronze, ainda preocupada com o fato de que o vigilante, ou outro alomântico, pudesse estar por perto planejando atacar Elend, após o desfecho supostamente seguro da tentativa de assassinato. A maioria dos nascidos da bruma considerava o bronze uma liga relativamente inútil, pois era facilmente neutralizada. Com cobre, um nascido das brumas poderia mascarar sua alomancia, sem mencionar a proteção contra manipulação emocional com zinco ou latão. A maioria dos nascidos da bruma considerava uma bobagem não ter cobre queimando o tempo todo. E, ainda assim, Vin tinha a habilidade de perfurar as nuvens de cobre. Uma nuvem de cobre não era algo visível. Era muito mais vago. Um bolsão de ar amortecido onde os alomânticos podiam queimar seus metais sem se preocupar que os queimadores de bronze o sentissem. Contudo, Vin conseguia sentir alomânticos que usavam metais dentro de uma nuvem de cobre. Ainda não sabia bem o porquê. Mesmo Kelsier, o alomântico mais poderoso que ela conhecera, nunca foi capaz de atravessar uma nuvem de cobre. Nesta noite, contudo, ela não sentia nada. Com um suspiro, abriu os olhos. Seu estranho poder a confundia, mas não era exclusivo dela. Marsh confirmara que os inquisidores de aço podiam perfurar nuvens de cobre, e ela tinha certeza de que o Senhor Soberano também era capaz de fazê-lo. Mas, por que ela? Por que Vin, uma garota que mal tinha 2 anos de treinamento como nascida das brumas, conseguia fazê-lo? Havia mais coisas. Ela ainda se lembrava vividamente da manhã em que lutara contra o Senhor Soberano. Havia algo sobre aquele evento que ela não dissera a ninguém, parcialmente porque aquilo a fez temer, apenas um pouco, que os rumores e lendas sobre ela fossem verdade. De alguma forma, ela explorava as brumas, usando-as para abastecer-se de alomancia no lugar dos metais. Foi apenas com esse poder, o poder das brumas, que ela conseguirá derrotar o Senhor Soberano no final. Gostava de dizer a si mesma que simplesmente tivera sorte por descobrir os truques do Senhor Soberano. Mas,
acontecerá algo estranho naquela noite, algo que ela fizera. Algo que ela não deveria ser capaz de fazer e que nunca conseguirá repetir. Vin sacudiu a cabeça. Havia muito sobre o que ela não sabia, e não apenas sobre a alomancia. Ela e os outros líderes do reino incipiente de Elend se esforçavam muito, mas, sem Kelsier para guiá-los, Vin sentia-se cega. Planos, êxitos e até mesmo objetivos eram como figuras sombrias na bruma, disformes e indistintas. Você não deveria ter nos deixado, Kel, ela pensou. Você salvou o mundo, mas deveria ter sido capaz de fazer isso sem morrer. Kelsier, o sobrevivente de Atsin, o homem que concebera e levará a cabo o colapso do Império Final. Vin o conhecera, trabalhará para ele, fora treinada por ele. Era uma lenda e um herói. Ainda assim, também era um homem. Falível. Imperfeito. Era fácil para os Kawa reverenciarem-no e culpar Elend e os outros pela situação arriscada que Kelsier criará. O pensamento deixou-a com um gosto amargo. Pensar em Kelsier não raro a deixava assim. Talvez fosse a sensação de abandono, ou talvez fosse apenas a desconfortável noção de que Kelsier, como a própria Vin, não correspondia plenamente à sua reputação. Vin suspirou, fechou os olhos, ainda queimando o bronze. A luta da noite sugara muito dela, e ela começava a temer as horas que ainda pretendia passar em vigilância. Seria difícil permanecer alerta quando ela sentiu algo. Vin abriu os olhos rapidamente, avivando seu estanho. Girou e inclinou-se no telhado para ocultar seu perfil. Havia alguém lá fora, queimando metal. Pulsos de bronze latejavam fracos, diáfanos, quase imperceptíveis, como se alguém tocasse tambores baixinho. Eram abafados por uma nuvem de cobre. A pessoa, quem quer que fosse, pensava que seu cobre a esconderia. Até então, Vin não deixará sobreviver ninguém, exceto Elend e Marsh, que soubesse do seu estranho poder, exceto Elend e Marsh. Vin avançou rastejando, dedos das mãos e dos pés gelados pela cobertura de cobre do telhado. Tentou determinar a direção dos pulsos. Havia algo estranho com eles. Teve dificuldade em distinguir os metais que o inimigo queimava. Seria aquilo a batida rápida e ritmada do peltre? Ou seria o ritmo do ferro? Os pulsos pareciam indistintos, como ondulações em lama densa. Vinham de algum lugar muito perto, no telhado. Bem diante dela. Vin congelou, agachou-se, as brisas da noite soprando uma parede de névoa através dela. Onde estava? Seus sentidos discutiam entre si. O bronze dizia que havia algo bem diante dela, mas seus olhos se recusavam a concordar. Ela examinou as brumas escuras, olhou para cima para ter certeza, então se levantou. Foi a primeira vez que meu bronze se enganou, pensou franzindo o senho. Então, ela viu. Não algo nas brumas, mas algo das brumas. A figura estava em pé a poucos metros de distância, fácil de passar despercebida, pois sua forma era apenas levemente delineada pela bruma. Vin ofegou, recuando. A imagem continuou onde estava. Vin não conseguia dizer muito sobre ela. Suas feições eram turvas e vagas, traçadas pela agitação caótica da bruma soprada pelo vento. Se não fosse pela persistência da forma, ela teria ignorado, como a forma de um animal vista por instantes nas nuvens. Mas ela ficou ali. Cada novo rodópio da bruma acrescentava definição à transparência do corpo e da longa cabeça. Irregular, ainda assim persistente. Sugeria um ser humano, mas faltava-lhe a solidez do vigilante. Dava a sensação, parecia, algo errado. A figura deu um passo à frente. Vin reagiu instantaneamente, lançando um punhado de moedas e empurrando-as pelo ar. Os pedaços de metal os uniram pela bruma, deixando rastros, e passaram direto através da figura imprecisa. Ela ficou lá, parada, por um momento. Então, a figura simplesmente desapareceu, dissipando-se nas ondulações aleatórias das brumas. Elend escreveu a linha final com elegância, embora soubesse que teria um escriba para reescrever a proposta. Ainda assim, ficou orgulhoso. Pensou ter sido capaz de elaborar um argumento que, por fim, convenceria os membros da Assembleia de que eles não poderiam simplesmente se render às Traf. Olhou inconscientemente para uma pilha de papéis na escrivaninha. No alto estava uma carta amarela, de aparência inocente, com a mancha sanguínea da cera rompida no selo. A carta era curta. Elend lembrava-se com facilidade das palavras. Filho, acredito que você tenha ficado feliz por cuidar dos interesses dos Venture em Lutadel. Conquistei o domínio do norte e em breve retornarei para nossa fortaleza em Lutadel. Então, você poderá me entregar o controle da cidade. Rei Straff Venture.
De todos os senhores da guerra e despotas que afligiram o Império Final desde a morte do Senhor Soberano, Straff era o mais perigoso. Elend sabia disso em primeira mão. Seu pai era um verdadeiro nobre imperial, via a vida como uma concorrência entre lordes para ver quem conseguiria conquistar a maior reputação. Jogará bem aquele jogo, transformando a Casa Venture na mais poderosa das famílias nobres pré-colapso. O pai de Elend não via a morte do Senhor Soberano como uma tragédia ou uma vitória, apenas como oportunidade. O fato de que o filho supostamente tolo e sem vontade própria de Straff agora alegava ser o rei do domínio central provavelmente lhe dava uma hilaridade sem fim. Elend sacudiu a cabeça, voltando à proposta. Mais algumas releituras, alguns ajustes, e finalmente, poderei dormir um pouco. Eu apenas... Alguém encapuzado caiu da claraboia no teto e aterrissou com um baque suave atrás dele. Elend ergueu a sobrancelha, virando-se para a figura agachada. Sabe, Vin, há um motivo para a sacada estar aberta. Você poderia entrar por lá se quisesse. Eu sei, Vin respondeu. Em seguida, cruzou rapidamente a sala, movendo-se com agilidade fora do comum de um alomântico. Verificou embaixo da cama, depois foi até o armário e abriu as portas de uma vez. Pulou para trás com a atenção de um animal alerta, mas aparentemente não encontrara nada dentro que não fosse do seu agrado, pois partiu para espiar através da porta que levava para os outros aposentos de Elend. Elend a observava com carinho. Levou algum tempo até se acostumar com as idiosincrasias de Vin. Ele a provocava por ser paranoica, ela apenas alegava que era cuidadosa. Independentemente disso, metade do tempo em que ela visitava seus aposentos, verificava embaixo da cama e no armário. Nas outras vezes, ela se continha, mas Elend não raro a flagrava olhando com desconfiança para possíveis esconderijos. Ficava muito menos apreensiva quando não tinha um motivo especial para se preocupar com ele. Contudo, Elend estava apenas começando a entender que havia uma pessoa muito complexa escondida atrás do rosto que ele conhecera no passado como de Valete Renoux. Apaixonara-se por seu lado fidalgo sem mesmo conhecer o lado nervoso e furtivo de uma nascida das brumas. Ainda era um pouco difícil vê-las como a mesma pessoa. Vin fechou a porta e fez uma pausa breve, encarando-o com olhos escuros e redondos. Elend flagrou-se sorrindo. Apesar de suas estranhezas, ou mais provavelmente por conta delas, ele amava essa mulher delgada, de olhos determinados e temperamento franco. Era diferente de todas que já conhecera, uma mulher de beleza simples, mas honesta e sagaz. Contudo, às vezes ela o preocupava. Vin. Ele a chamou, erguendo-se. Viu algo estranho esta noite? Elend fez uma pausa. Além de você. Ela franziu o senho, atravessando novamente o gabinete. Elend observou a forma pequena, com capa e calças pretas, e uma camisa de abotoar masculina, as franjas de brumas deixando um rastro atrás dela. Ela estava com o capuz da capa para trás, como de costume, e caminhava com graça dócil, a elegância inconsciente de uma pessoa que queima peltre. Foco, ele disse a si mesmo. Você está ficando realmente cansado. Vin. O que há de errado? Vin olhou para a sacada. Aquele alomântico, o vigilante, está na cidade novamente. Tem certeza? Vin assentiu. Mas, não acho que ele venha ter com você hoje à noite. Elend franziu o senho. As portas da sacada ainda estavam abertas, e os rastros de bruma pairavam sobre eles, rastejando pelo assoalho até finalmente evaporarem. Além daquelas portas estava a escuridão. O caos. É apenas bruma, ele disse a si mesmo. Vapor d'água. Nada a temer. O que faz você pensar que o nascido das brumas não virá até mim? Vin encolheu os ombros. Apenas sinto que não virá. Ela quase sempre respondia daquela maneira. Vin crescerá como uma criatura das ruas e confiava em seus instintos. Estranhamente, Elend também. Ele a encarou, descobrindo a incerteza na sua postura. Algo mais a agitara naquela noite. Ele fitou os olhos dela, fixando-se neles por um momento, até ela desviar o olhar. O que há? Ele perguntou. Vi, uma outra coisa, ela respondeu. Ou pensei que vi. Algo na bruma, como uma pessoa formada pela fumaça. Consegui senti-la também, com a alomancia. Mas desapareceu. Elend franziu ainda mais a testa. Avançou e envolveu-a com os braços. Vin, você está exigindo demais de si mesma. Não pode continuar rondando a cidade à noite e depois ficar acordada o dia todo. Mesmo os alomânticos precisam descansar. Ela concordou em silêncio. Em seus braços, ela não parecia para ele a guerreira poderosa que exterminara o Senhor Soberano.
Parecia uma mulher além das raias da fadiga, uma mulher assolada pelos acontecimentos, uma mulher que provavelmente se sentia de modo muito semelhante a Elend. Ela se deixou abraçar. No início, havia uma leve rigidez na postura. Era como se uma parte dela ainda esperasse ser ferida, uma parte primeva que não conseguia entender a possibilidade de ser tocada com amor, e não com ódio. Mas, em seguida, ela relaxou. Elend era um dos poucos com quem ela podia fazê-lo. Quando ela o abraçava, realmente abraçava, agarrava-o com desespero que beirava o terror. De alguma forma, apesar de suas capacidades poderosas como uma lomântica e sua determinação obstinada, Vin era assustadoramente vulnerável. Parecia precisar de Elend. Por isso, ele se sentia um sortudo. Frustrado, às vezes. Mas sortudo. Vin e ele não haviam discutido a proposta de casamento dele e a recusa dela, embora Elend com frequência pensasse nesse encontro. Mulheres são difíceis demais de entender, ele pensou, e eu tinha de encontrar logo a mais estranha de todas. Ainda assim, não conseguia reclamar de verdade. Ela o amava. Ele conseguia lidar com suas idiosincrasias. Vin suspirou, olhando finalmente para ele, relaxando enquanto ele se curvava para beijá-la. Foi um longo beijo, e ela suspirou. Após o beijo, ela descansou a cabeça no ombro de Elend. Temos outro problema, ela disse baixinho. Usei o último Ation à noite. Combatendo os assassinos. Vin assentiu com a cabeça. Bem, sabíamos que no fim das contas aconteceria. Nosso estoque não poderia durar para sempre. Estoque? Vin perguntou. Kelsier só nos deixou 6 contas. Elend suspirou, em seguida apertou-a mais forte. Seu novo governo deveria ter herdado as reservas de Ation do Senhor Soberano, um suposto depósito do metal que consistia num tesouro incrível. Kelsier confiara que seu novo reino mantivesse essas riquezas. Morreu esperando por isso. Havia apenas um problema. Ninguém jamais encontrou o estoque. Encontraram uma pequena porção, o Ation que formava braceletes que o Senhor Soberano usará como uma bateria ferroquímica para armazenar idade. Contudo, eles gastaram esse metal em suprimentos para a cidade, e, de fato, elas continham muito pouco Ation. Nada comparado ao que diziam ter a reserva. Ainda deveria haver, em algum lugar da cidade, um tesouro de Ation milhares de vezes maior do que aqueles braceletes. Teremos de lidar com isso, Elend falou. Se um nascido das brumas atacar você, não conseguirei matá-lo. Apenas se ele tiver Ation, Elend comentou. Está se tornando cada vez mais raro. Duvido que outros reis tenham muito. Kelsier destruir as minas de Atsin, o único lugar de onde se podia extrair o Ation. Ainda assim, se Vin tivesse de lutar com alguém com Ation. Não pense nisso, ele disse a si mesmo. Apenas continue procurando. Talvez também possamos comprar um pouco. Ou talvez encontremos a reserva do Senhor Soberano. Se ela existir mesmo. Vin ergueu os olhos para ele, vendo a preocupação naquele olhar, e ele soube que ela havia chegado às mesmas conclusões. Havia pouco que pudesse ser feito naquele momento. Vin fizera bem em conservar o Ation por tanto tempo. Mesmo assim, quando Vin recuou e deixou Elend voltar à escrivaninha, ele não conseguia deixar de pensar como eles puderam ter gastado aquele Ation. Seu povo precisaria de comida para o inverno. Mas, ao vender o metal, ele pensou enquanto se sentava, teríamos posto mais da arma lomântica mais perigosa nas mãos dos nossos inimigos. Melhor que Vin tivesse usado o que havia. Quando ele recomeçou o trabalho, Vin estendeu o pescoço sobre o ombro dele, obscurecendo a luz da lamparina. O que é isto? Ela quis saber. A proposta para bloquear a Assembleia até eu ter meu direito de negociar. De novo? Ela perguntou, inclinando a cabeça e apertando os olhos como se tentasse entender a caligrafia. A Assembleia rejeitou a última versão. Vin franziu a testa. Por que você não diz simplesmente que eles precisam aceitá-la? Você é o rei. Bem, veja, Elend falou, é isso que estou tentando provar com tudo isso. Sou apenas um homem, Vin. Talvez minha opinião não seja melhor que a deles. Se todos trabalharmos juntos na proposta, ela será melhor do que se um homem a fizer sozinho. Vin sacudiu a cabeça. Será muito fraca. Desdentada. Você deveria confiar mais em si mesmo. Não é uma questão de confiança. É sobre o que é correto. Passamos 1000 anos lutando contra o Senhor Soberano. Se eu fizer as coisas do mesmo jeito que ele fazia, qual será a diferença? Vin virou-se para ele e encarou seus olhos. O Senhor Soberano era um homem maligno. Você é bom. Essa é a diferença. Elend sorriu.
É assim tão fácil para você, não é? Vin concordou. Elend endireitou o corpo e beijou-a novamente. Bem, alguns de nós precisam fazer as coisas de um jeito um pouco mais complicado, então aceite. Agora, por favor, saia da frente da luz para que eu possa voltar ao trabalho. Ela bufou, mas se levantou e circulou a escrivaninha, deixando para trás um aroma leve de perfume. Elend franziu o senho. Quando ela passou esse perfume, muitos dos seus movimentos eram tão rápidos que ele os perdia. Perfume, apenas outra das aparentes contradições que formavam a mulher que chamava a si mesma de Vin. Ela não estaria usando perfume lá fora, nas brumas. Em geral, ela o passava apenas para ele. Vin gostava de ser discreta, mas amava usar perfumes, e ficava irritada com ele se não percebesse quando ela usava um novo. Parecia desconfiada e paranoica, porém, confiava nos amigos com lealdade dogmática. Saía à noite de preto e cinza, tentando ao máximo se esconder, mas Elend a vira nos bailes anos atrás, e ela parecia à vontade em vestidos e adornos. Por algum motivo, ela parara de usá-los. Nunca explicará por quê. Elend sacudiu a cabeça, voltando para a proposta. Perto de Vin, a política parecia simplista. Ela pousou os braços sobre a escrivaninha, vendo-o trabalhar, bocejando. Você deveria descansar um pouco, ele falou, mergulhando a pena na tinta novamente. Vin parou por um momento, então concordou. Tirou a capa de bruma, enrolou-se nela, e então se encolheu no tapete ao lado da escrivaninha. Elend parou por um momento. Não falei aqui, Vin, ele disse, divertindo-se. Tenho nascido das brumas lá fora, em algum lugar, ela falou com voz cansada, abafada. Não vou sair de perto de você. Ela se mexeu dentro da capa, e Elend percebeu uma breve careta de dor em seu rosto. Ela estava protegendo o lado esquerdo. Dificilmente ela entrava em detalhes sobre suas lutas. Não queria preocupá-lo. Não ajudaria em nada. Elend reprimiu a preocupação e forçou-se a voltar para a leitura. Estava quase terminando. Só mais um pouco e... Uma batida veio da porta. Elend virou-se, frustrado, perguntando-se o motivo dessa nova interrupção. Han enfiou a cabeça pela porta um segundo depois. Han? Elend perguntou. Ainda está acordado? Infelizmente, Han respondeu, entrando no gabinete. Mardra vai te matar por trabalhar até tarde de novo. Elend o repreendeu, baixando novamente a pena. Por mais que ele pudesse reclamar sobre as peculiaridades de Vin, ao menos ela compartilhava os hábitos noturnos de Elend. Han apenas revirou os olhos para o comentário. Ainda estava com o colete e as calças normais. Concordara ser o capitão da guarda de Elend com uma condição, que ele nunca precisasse usar um uniforme. Vin abriu um olho apenas quando Han entrou na sala, então relaxou novamente. Não importa, Elend disse. A que devo sua visita? Pensei que talvez você quisesse saber que identificamos os assassinos que tentaram matar Vin. Elend concordou com a cabeça. Provavelmente são homens que conheço. A maioria dos alomânticos era de nobres, e ele estava familiarizado com todos aqueles que compunham o séquito de Straff. Na verdade, duvido, Han comentou. Eram do oeste. Elend fez uma pausa, franzindo a testa, e Vin mostrou interesse. Tem certeza? Han assentiu com a cabeça. Isso faz com que seja pouco provável que seu pai os tenha enviado, a menos que ele tenha feito algum recrutamento pesado na cidade de Fadrex. Eram das casas de Gardry e Conrad em sua maioria. Elend voltou a sentar. Seu pai fizera sua base em Urtial, lar hereditário da família Venture. Fadrex ficava no meio do caminho através do Império partindo de Urtial, vários meses de viagem. Poucas eram as chances de seu pai ter tido acesso a um grupo de alomânticos do oeste. Já ouviu falar em Ashiaterset? Han perguntou. Elend fez que sim com a cabeça. Um dos homens que se fez rei do domínio ocidental. Não sei muito sobre ele. Vin franziu a testa, erguendo-se para se sentar. Acha que ele os enviou? Han assentiu. Devem ter esperado por uma chance de entrar na cidade, e o tráfego nos portões nos últimos dias forneceu essa oportunidade. Então, a chegada do exército de Straff e o ataque à vida de Vin foi uma certa coincidência. Elend olhou para Vin. Ela encontrou os olhos dele, e ele podia dizer que Vin não estava completamente convencida de que Straff não enviará os assassinos. Elend, contudo, não era tão cético. Todos os tiranos na área tentaram derrubá-lo em um momento ou outro. Por que não Set? É o Atium, Elend pensou com frustração. Nunca encontrara as reservas do Senhor Soberano, mas aquilo não impedia os despotas no Império de supor que a estava escondendo em algum lugar.
Bem, ao menos seu pai não enviou os assassinos, Han falou, sempre otimista. Elend sacudiu a cabeça. Nosso parentesco não o impediria, Han. Acredite. Ele é seu pai, Han falou, parecendo perturbado. Coisas como essa não importam para Straff. Ele provavelmente não enviou assassinos porque acha que não vale o incômodo. Porém, se resistirmos o bastante, ele enviará. Han sacudiu a cabeça. Ouvi falar de filhos que matam os pais para tomar seu lugar, mas pais matando filhos. Imagino que isso diz sobre a mente do velho Straff, que ele estivesse disposto a matá-lo. Você acha que... Han. Elend interrompeu. Sim. Você sabe que, em geral, gosto de discussões, mas não tenho tempo para filosofia neste momento. Ah, claro. Han sorriu com cansaço, levantou-se e começou a se retirar. Tenho que voltar para Mardra mesmo. Elend assentiu com a cabeça, esfregando a testa e pegando novamente a pena. Não deixe de reunir a equipe para uma reunião. Precisamos organizar nossos aliados, Han. Se não pensarmos em algo incrivelmente inteligente, esse reino estará condenado. Han virou-se, ainda sorrindo. Você faz soar tão desesperador, eu. Elend olhou para ele. A Assembleia está uma bagunça. Meia dúzia de senhores da guerra com exércitos superiores estão bufando no meu pescoço. Mal se passa um mês sem que alguém envie assassinos para me matar e a mulher que eu amo está me deixando maluco aos poucos. Vim bufou nesta última parte. Ah, só isso. Han falou. Viu? Não é tão ruim, no fim das contas. Digo, poderíamos estar enfrentando um Deus imortal e seus sacerdotes onipotentes. Elend parou, então riu de si mesmo. Boa noite, Han, ele falou, voltando para sua proposta. Boa noite, Vossa Majestade. Talvez eles estejam certos. Talvez eu seja louco, ciumento ou simplesmente estúpido. Meu nome é Kaan. Filósofo, erudito, traidor. Sou aquele que descobriu Alendi, aquele que primeiro proclamou o herói das eras. Sou aquele que começou isto tudo.